Corinthians notifica o Flamengo sobre desejo da compra de Hugo Souza. Vasco recua em ação contra o Flamengo após falta de apoio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro, faça a inscrição de vocês, deixa o like, acione o sino para todos os vídeos e dá aquela moral, compartilhe o nosso conteúdo. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Maurício Paula Santos. Aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos lá? O técnico Felipe Luiz, está intensificando os treinamentos para o jogo do dia 17 contra o Fluminense. E hoje o coro cantou na casa de Noca. Treinamento tático, técnico, físico. Botei aí até um vídeo de Gabigol disputando corrida com o Davi Luiz. Até eu, com a minha perna sem movimento, eu consigo ganhar do Davi Luiz, né? Brincadeira, Davi Luiz. Então o Flamengo está focado aí nesse jogo contra o Fluminense da 30ª rodada, que acontecerá no dia 17 de outubro, meus queridos e minhas queridas. Próximo treino amanhã às 9h30 no CT Ninho do Urubu, né? Bom, como eu falei aqui, Davi Luiz está perto de se aposentar e ao final da temporada discutirá com o Flamengo a possibilidade de permanecer por mais um ano no clube. Durante a Copa América, o zagueiro teve sequência e foi muito elogiado internamente. Bom, vamos lá. Davi Luiz, para um esporte de alto rendimento como o futebol, a idade dele não está legal. Eu vejo hoje o Davi Luiz como um auxiliar técnico de Felipe Luiz. Nós vimos aí no último jogo, ele lá ali na área técnica, conversando com o Felipe Luiz. É um cara que entende muito, tem um respeito muito grande de todo o elenco, principalmente da garotada da base. Vimos o trabalho maravilhoso que ele fez com o Rodinei, né? Ele que fez o Rodinei ser um profissional tão qualificado quanto ele se encontra hoje, né? Que foi lá até para o Olympiacos da Grécia. Outros jogadores também elogiam muito o traquejo de Felipe Luiz com os garotos da base. Então, o que acontece? A diretoria atual vai ter uma eleição agora no dia 9 de dezembro para escolher o novo presidente do Flamengo, que vai comandar pelos próximos 3 triênios. O Campeonato Brasileiro se encerra no dia 8, um dia antes das eleições. Então, isso é um assunto que eu acho que seria uma falta de ética a diretoria atual chegar e renovar contratos de qualquer um outro jogador, sendo que o contrato de Davi Luiz vai até 31 de dezembro. Então, o Rodolfo Landim falou em entrevista o seguinte, que vai avaliar atleta por atleta e quando chegar no final do ano vai sentar com esses atletas para ver se há ou não a possibilidade de ter uma renovação de contrato. Como eu falei, essa gestão encerra a sua trajetória no Flamengo dia 31 de dezembro, mas no dia 9 nós já conheceremos o novo presidente. Eu acho que ele é que deveria decidir com relação a isso, né? Bom, agora mudando aqui de assunto, o empresário André Cury, que já cobra aí mais de 30 milhões do Corinthians na justiça, entrou com mais uma ação contra o clube, somando agora 6 processos contra os caloteiros de Itaquera. Ele exige 3,3 milhões referente à comissão da transferência de Yuri Alberto, após o Corinthians não ter pago as parcelas de acordo feito em 2022. O acerto foi firmado na gestão de Duílio Monteiro Alves. Gente, por que eu estou trazendo essa situação aqui para vocês? Porque o Corinthians notificou hoje ao Flamengo o desejo de exercer o direito de compra, né, que está em contrato do Flamengo, do empréstimo, pela compra de Hugo Souza, tá? Eu vou trazer aqui a nota que o Corinthians enviou para o Flamengo. Aqui, ó. Corinthians notifica Flamengo por Hugo Souza, mas clubes divergem sobre garantia. Vou trazer primeiro a nota e depois vou falar sobre essas garantias. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regata do Flamengo. De acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano, o pagamento será efetuado em 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025, ou seja, pagaria a primeira parcela em janeiro de 2025, a segunda em junho de 2025, a terceira
é em janeiro de 2026 e a última em dezembro de 2026. Porém, o Flamengo, sabendo da situação financeira que se encontra o Corinthians, ele só aceita vender o atleta à vista ou que o Corinthians dê garantias financeiras, pois já tem um imbróglio envolvendo o não pagamento de algumas parcelas referentes ao lateral direito Mateuzinho. O Flamengo quer vender o atleta, ofereceu o atleta aí por 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 700 mil reais, por 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Caso o Corinthians não consiga efetuar essa compra para que o atleta volte a atuar contra o Flamengo no dia 20 pela Copa do Brasil, o Corinthians terá que pagar a multa de 500 mil reais. Lembrando que até o momento o Corinthians já pagou 1 milhão ao Flamengo, referente a um jogo do Campeonato Brasileiro e a um jogo da Copa do Brasil que o Flamengo ganhou. Então vamos aguardar, vamos para ver, como eu falei no vídeo da manhã. No lugar do Flamengo, eu só venderia Hugo Souza à vista ou com garantias financeiras. Lembrando que o Corinthians está com seu caixa bloqueado devido aí a problemas de não cumprimento de pagamentos que foram feitos a jogadores. Bom, mudando aqui de assunto, mudando de assunto entre aspas, que ainda se refere a Corinthians, mas dessa vez aqui vou falar de Vasco da Gama. Vasco da Gama perde apoio do Corinthians contra o adiantamento dos jogos da semifinal da Copa do Brasil e desiste de acionar o Flamengo na Justiça Comum. A diretoria vascaína não recebeu apoio dos demais clubes e nem do próprio alvinegro paulista e se viu isolado na situação. Optando aí por recuar, agora os dirigentes do rival concentram seus esforços no julgamento do Superior Tribunal Desportivo, apesar de saberem que as chances de sucesso são extremamente baixas. Como eu já falei, dificilmente o Superior Tribunal Desportivo vai trazer o jogo do Flamengo e o Corinthians de volta para o dia 17 e também o jogo do Vasco da Gama, que foi remarcado para o dia 19 para uma outra data. Vai estar o que foi estabelecido. Tanto que os outros clubes entendem que é desnecessária essa ação, que não apoiaram o Vasco da Gama. Então, seguindo aqui, presenteados. Os filhos dos jogadores do Clube de Regatas do Flamengo receberam da diretoria do Mengão motos elétricas aí, com o logotipo do Flamengo, foi um agrado aí em adiantamento do Dia das Crianças, que acontece dia 12, no sábado. Bom, eu sou completamente a favor que isso aconteça. Os jogadores são funcionários do clube, só que também, da mesma forma, teria que ser feito com os filhos dos outros funcionários. Eu não sei se não foi feito. Se foi feito, alguém comenta aí abaixo, por gentileza. Como eu falei, filho do faxineiro, filho do porteiro, filho do pessoal que cuida lá da grama, filho de segurança. Eu acho que não pode haver essa discriminação dentro da empresa. A empresa que eu trabalho, a Transiram, tinha umas festas de final do ano que nós recebemos presente para os nossos filhos. Os motoristas, os ajudantes, todo mundo recebia presente. Então eu acho que todo mundo deve receber. O filho de todos os funcionários do Clube de Regata do Flamengo, não só dos jogadores. Bom, falar em jogador, Eric Pulgar será desfalque na seleção chilena em duelo contra o Brasil hoje à noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O volante recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso, e ele só estará à disposição do Chile na próxima terça-feira, dia 15, contra a Colômbia. Então, Eric Pulgar não estará hoje em campo, Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo bateu o próprio recorde de jogadores convocados nessa data FIFA. Foram 7 atletas selecionados por 4 seleções nacionais. Gerson Fabrício Bruno, pelo Brasil. Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Guilherme Varela, pelo Uruguai. Eric Pulgar, pelo Chile. E Gonzalo Plata, pelo Equador. Na história rubro-negra, jamais tinha havido um número tão grande de convocados. A última vez foi em 1945, quando 6 jogadores foram requisitados pela seleção brasileira para disputar a Copa América de 1990.
945. Flamengo é um time realmente de selecionáveis, né? Agora, vindo aqui para o jogo Flamengo e Fluminense, o Flamengo abriu nessa quinta-feira as vendas dos ingressos para o jogo contra o Fluminense. O Flamengo iniciou na manhã dessa quinta-feira a venda dos ingressos para o jogo contra o rival carioca através do site superingresso.com.br. Sócios torcedores já puderam efetuar a compra desde 10 horas da manhã desta quinta-feira. Porém, para o público geral, a venda abre a partir desta sexta-feira, amanhã, dia 11, a partir do meio-dia. Os valores estão entre R$ 40 e R$ 600, dependendo do plano, né, do sócio e do setor do Maracanã. O mais caro aí sempre é o Maracanã. Maracanã mais. Eu quero deixar algo aqui bem específico para vocês. Vale ressaltar que os torcedores que comprarem ingressos online em qualquer setor deverão acessar o estádio com biometria facial cadastrada. Sendo assim, outros meios de acesso não serão permitidos para aqueles que não efetuarem a compra pela internet. Além disso, todos devem estar munidos de seus documentos original com foto durante o acesso ao estádio. Isso é muito importante, meus queridos e minhas queridas, para depois não ter problema lá e querer culpar o clube ou então os administradores que estiverem lá coordenando a entrada dos torcedores no estádio. Bom, e por falar em estádio, Palmeiras foi alvo de uma ação na justiça recentemente. O autor da movimentação judicial foi um torcedor do Flamengo, Rodrigo Martins. O motivo para a abertura do processo foi uma rede de proteção presente no setor visitante do estádio Allianz Parque. Assim, o flamenguista solicita à justiça o pagamento de R$10 mil por danos morais pelo Palmeiras. O caso está em andamento em um tribunal do Rio de Janeiro. Desta forma, pediu-se a notificação ao Palmeiras e à W Torres em São Paulo para responderem ao processo. A argumentação do flamenguista é que o item representa um obstáculo para a melhor visibilidade para o gramado. A sua alegação é de que um objeto não permitiu que ele tivesse a melhor experiência do estádio na ocasião. Ele assistiu o embate entre Flamengo e Palmeiras no dia 21 de abril, válido pelo primeiro turno da Série A. O que acontece? Desse modo, Rodrigo classificou a situação como algo impensável, insensata e que causou a sua frustração, pois não conseguiu aproveitar aquele momento. Aliás, a interpretação do torcedor é de que a presença da rede somente no setor visitante passa a impressão de que os adversários do Palmeiras são vândalos enjaulados, ou seja, tinha uma rede, né, ali no setor de visitantes que atrapalhava a visão dos torcedores para o gramado para poderem ver de uma melhor maneira o jogo. Então, ele se sentiu ali humilhado porque aquela rede de proteção só tinha no setor dos torcedores do Flamengo. Sendo assim, ele se sentiu discriminado e ele está com essa ação na justiça. Olha só, até porque os demais setores do estádio não contam com esta mesma rede de proteção. O que vocês acham com relação a isso, meus queridos e minhas queridas torcedores rubro-negros do nosso Mengão? Ele está certo? Eu acho que eu também faria a mesma coisa. Eu vou para o estádio, assistir um jogo, chego lá, tem alguma coisa atrapalhando a minha visão, né? Algo que teria que ter sido calculado. Se vai colocar, vou colocar numa tal altura, eu vou colocar no estádio todo. Agora, só onde está o setor visitante? O visitante é vândalo? É bandido? Para ficar encarcerado? Claro que não, né? Então, meus queridos e minhas queridas, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!